Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou a verdadeira vide, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto em mim, ele a cortará, e toda a que der fruto, podá-la-á, para que dê mais abundante fruto. Vós já estáis puros em virtude da palavra que eu vos anunciei. Permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara não pode de si mesma dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara, secará, enfeixá-lo-ão, lançá-lo-ão no fogo e arderá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-vos-á concedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto, e sejais meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos falar então da reflexão desse texto, que acabamos de ouvir do Evangelho de São João, Quinto domingo da Páscoa, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, versículo de 1 até o 8. Vamos ouvir primeiro a reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária, da editora Paulus. O discurso do capítulo 15 de João inicia com a imagem da videira e dos ramos. Jesus é a videira, os discípulos são os ramos, e o Pai é o agricultor. Há um verbo que domina esse texto do início ao fim: permanecer. Os ramos não têm vida autônoma e, desligados do tronco, secam e não produzem nada. Assim, Jesus compara a vida da comunidade cristã. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Percebe-se que o texto que eu li é da própria palavra de Deus, é uma Bíblia meio antiga, ela é antiga, Ela tem mais de 50 anos, então o termo ali usado é vara, Vara, mas quer dizer também ramos, A vara da videira, A vara da videira. Muito bem. O motivo da união com Jesus é produzir frutos do reino de Deus. Não merece o nome de cristão quem não produz frutos de amor, justiça e solidariedade. Nisto é que o Pai é glorificado, que produza frutos. O Pai é o agricultor que realiza a poda. O ramo que não dá fruto, ele é cortado. E o discípulo que produz é cuidado, para que produza mais ainda. A alternativa que Jesus apresenta é clara: estar unido a Ele e produzir frutos, ou produz os frutos, ou é cortado e desligado. O Pai, o agricultor no caso, se encarrega da árdua tarefa de remover os ramos secos. A comunidade, que é os ramos, ou a vara, pode colaborar, mas não assumir o papel do agricultor. Sintetizando, o Evangelho apresenta a dupla missão do cristão: permanecer em Cristo e produzir os mesmos frutos de Cristo. E não é nós, que temos a responsabilidade de cortar o ramo que não dá fruto. Isso é a responsabilidade de Deus. Ele vai unir esses ramos que não dão frutos, esses ramos irão secar e depois queimados. E a gente vai falar um pouquinho também do catecismo da nossa Santa Igreja, do que ele se refere a um pouco desse texto também, Tem ali no catecismo da nossa Santa Igreja, que é a doutrina da Igreja Católica.
Vamos falar do parágrafo 753. Na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, encontramos grande quantidade de imagens e figuras ligadas entre si, mediante as quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens tomadas do Antigo Testamento constituem variantes de uma ideia de fundo, que é a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas essas imagens encontram um novo centro, pelo fato de Cristo se tomar a cabeça deste povo, que é, desde então, o seu corpo. Cristo a cabeça, o povo, o corpo. À volta deste centro, agrupam-se imagens tiradas quer da vida pastoril ou da vida agrícola, como é o caso do Evangelho de hoje, da videira, quer da construção ou também da família, do matrimônio. Nosso Senhor usa muito esses artifícios, que também se encontram no Antigo Testamento. Novo Testamento, Antigo Testamento, os dois estão ligados, e o Antigo é o prenúncio do Novo, sem sombra de dúvida. Parágrafo 755. A Igreja é a agricultura, ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a reconciliação de judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo. E está no Evangelho de hoje exatamente isso, É Ele que dá vida e fecundidade aos sacramentos, isto é, a nós que pela Igreja permanecemos nele e sem a qual nada podemos fazer. O que Cristo fala no Evangelho de hoje de São João, exatamente isso. Parágrafo 789. A comparação da Igreja com um corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a Igreja e Cristo. Ela não está somente reunida à volta dele, ela está unificada nele, no seu corpo. Na Igreja, corpo de Cristo, são de salientar mais especificamente 3 aspectos: a unidade de todos os membros entre si, pela união a Cristo. Cristo, cabeça do corpo. A Igreja, esposa de Cristo. O Catecismo da nossa Santa Igreja, falando aí um pouquinho deste trecho do Evangelho de São João de hoje, onde Cristo é videiro.